Números 15, versículo 36. Livro de Números 15, versículo 36. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui fala daquele camarada que foi morto porque ele estava apanhando lenha no dia do sábado. Com base nesse texto, alguns podem colocar assim: bom, se o mandamento do sábado do passado é o mesmo mandamento hoje, então os transgressores do sábado deveriam também ser mortos. O problema não é bem tão simples assim, na realidade, porque qualquer uma das transgressões era também punida com a morte. Poderia ser adultério, poderia ser um outro pecado, ela também seria punida com a morte. O que eles puniam era de modo especial quando havia um atrevimento. Olha só o verso 30, voltando um pouquinho, o contexto, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer dizer, aquele pecado por rebelião, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Na realidade, então, o que fazia com que a pessoa fosse condenada com a morte era cometer o pecado por rebelião, porque afinal todos pecavam, e eles sabiam disso. Por isso que haviam as ofertas. Se qualquer e qualquer transgressão fosse punida com a morte, todo o povo já teria sido morto. Não era isso que acontecia. Agora, quando havia aquele pecado por rebelião, a pessoa fazia aquilo de modo atrevido, aí sim ele era punido com a morte, ele próprio era morto. Mas quando a pessoa cometia um pecado, quer fosse o que quer que fosse na realidade, ele pegava lá um cordeiro, confessava o seu pecado, sacrificava aquele cordeiro. Então esse era o procedimento para se obter o perdão do pecado. Mas quando era um pecado por rebelião, de modo atrevido, aí sim a pessoa ela era punida com a morte. De igual forma a questão do próprio adultério. O adultério também era punido com a morte. Por quê? Porque era um pecado por atrevimento. Assim como a questão do sábado. Por que alguém, de modo atrevido, ele iria transgredir o sábado? Esse ele era morto. Por quê? Porque não tinha razão para ele transgredir o sábado. A não ser que fosse um atrevimento. Muito bem. Mas a questão é a seguinte: é o mesmo pecado? Não. Sim, o pecado é o mesmo. Só a forma de punir que é diferente. Naquele tempo, em função das leis civis que eles tinham, morria na hora. Quando era pecado por atrevimento. Hoje em dia vai ficar para o dia do juízo. É como se fosse assim. Antigamente pagava ali a dívida com dinheiro, e hoje em dia você pode pagar com cartão, mas você vai ter que pagar. Só vai juntar para fazer o pagamento no momento só, lá com o cartão de crédito, né? E no dia do juízo vai ser algo semelhante. Anote aí em sua Bíblia.